Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLL número 067/2021. Projeto de lei do Legislativo. Autoria, vereador Hernani Barreto. Assunto: dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Depressão e da outras providências. Apresentação do projeto. Boa noite novamente a você que nos acompanha através da TV Câmara, pelas redes sociais. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras dessa casa, cumprimentar o ex-vereador Dario, obrigado pela sua presença aqui conosco. De maneira especial, em nome do Turci, quero cumprimentar todos os profissionais aqui da casa, e cito o nome do Turci, porque contribuiu muito com a elaboração desse projeto de lei, a confecção desse projeto de lei, o qual eu estou extremamente honrado de estar apresentando para que a gente discuta e vote sobre um tema importantíssimo que afeta toda a sociedade, que é a doença do século, a depressão. Mas antes de adentrar no mérito do projeto, eu quero aqui pedir para que coloque um material que eu fiz na campanha, porque eu acho que nós, representantes do povo, nós que saímos para uma eleição, nós temos a responsabilidade e a obrigação de fazer o máximo possível para implementar as bandeiras as quais nós carregamos no decorrer da campanha. Quero contar para vocês que na última pós-graduação que eu fiz na FAAP, eu defendi uma tese de que deveria ser lei, que todos os políticos eleitos tivessem a obrigação de colocar em prática aquilo que colocou no material de campanha, aquilo que o elegeu. Infelizmente, nós não temos, vereador Abner, nós não temos uma legislação capaz de coibir isso. É um absurdo, porque, na verdade, aqueles maus políticos enganam a população, colocam algo no papel que não se cumpre. Então, eu vou pedir para... Eu não estou vendo no monitor, então peço desculpa ao pessoal da técnica, gostaria que colocasse o material, um dos materiais que eu utilizei na campanha, que fala sobre 5 bandeiras, as principais que eu carreguei. Lógico que a gente, na campanha, conversa sobre N assuntos, várias áreas da prefeitura, dificuldades, mas, para mim, naquele momento, o resgate do esporte, a valorização do servidor público, a retomada do desenvolvimento econômico para a gente gerar emprego e renda, a responsabilidade com o sistema previdenciário, com os nossos aposentados e pensionistas e, último item, não menos importante, olhar mais humano com relação às doenças decorrentes da depressão e prevenção ao suicídio. Foram temas que eu abordei e, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, eu conversei com a população que me elegeu, e eu pude retornar a essa casa. Olá. Então, é de extrema felicidade estar podendo votar e dando um pontapé inicial a algo muito maior, para que a gente consiga ajudar pessoas que muitas vezes sofrem caladas. Eu quero fazer um parênteses, citei aqui o vereador Abner, quero dizer que eu tenho um enorme respeito por Vossa Senhoria,
o senhor apresentou um projeto na outra legislatura que falava também sobre a depressão. Então, eu sinto contemplado de estar apresentando hoje aqui, e o senhor está nesse momento também, podendo votar algo que o senhor também batalhou. O vereador Dude também, na semana passada, teve um projeto que eu tenho certeza que vai somar conosco, e o projeto, num primeiro momento, pode parecer um projeto simples, instituindo dentro da semana do dia 15 de setembro, a conscientização, a prevenção e o combate à depressão. Mas, como eu disse anteriormente, esse é um pontapé inicial. Há 5 anos eu tenho trabalhado com esse tema. Há 5 anos eu tenho conversado com profissionais para que a gente pudesse, dentro do poder público, e aí eu peço que a gente não meça esforços, e a prefeitura também não, para que a gente tenha um programa eficaz. Então, esse é um início. Mas, no decorrer da minha apresentação agora, da defesa desse projeto, eu vou poder esmiuçar um pouquinho mais sobre esse projeto denominado Vírgula. A depressão, como eu disse, a doença do século, ela tem afetado o mundo inteiro. Mas os números do Brasil nos assustam. O Brasil é o segundo país das Américas, só perde para os Estados Unidos. Então, nós temos um gráfico aí. População mundial, 4,4% da população sofre com depressão. Nas Américas, Estados Unidos com 5,9% e o Brasil vem logo atrás, com 5,8%. Mas teve um estudo da USP e eu fiquei extremamente preocupado. No estado de São Paulo, a população está sofrendo demais. Esse número aumenta para 11%. 11%. Então, a nossa responsabilidade é tamanha. Nós temos, sim, que olhar para aqueles que estão com depressão. Depressão não é frescura. É uma doença já diagnosticada e que tem cura. Mas cabe a quem? Às vezes um parente, às vezes alguém de uma igreja, possa ser uma pessoa próxima, mas será que tem habilidade para cuidar naquele momento dessa doença? Então, acho que o poder público, os profissionais, as organizações mundiais, as organizações locais, todo mundo tem que dar as mãos para a gente vencer essa batalha. E continuando com relação aos números, 1 a cada 100 pessoas morre por suicídio, se suicida. E olha só esse número com relação aos jovens. De 15 a 29 anos é a 4ª causa de mortes no Brasil, que em 2019 registrou 700 mil pessoas mortas por suicídio. O suicídio é um passo posterior. Então, nós temos a depressão, as doenças decorrentes da depressão, e o suicídio é um passo posterior. Dentro das minhas conversas com profissionais, me chamou bastante atenção uma profissional aqui do Vale do Paraíba, psicanalista Jurema, que tem larga experiência, e eu pedi para a Jurema fazer um vídeo para que falasse um pouquinho sobre a importância desse projeto. Olá, eu sou Jurema Moraes, sou psicanalista, estou falando com vocês do meu consultório aqui em São José dos Campos, onde eu atendo aqui na modalidade presencial, mas pacientes em todo o Brasil e em vários locais do mundo, pelo modo online. E eu vim aqui hoje para conversar rapidamente sobre a importância de uma Semana Municipal de conscientização, prevenção e combate à depressão. Essa que já é uma doença que mais afasta trabalhadores, pessoas dos seus postos de trabalho no Brasil e no mundo, superando inclusive o afastamento por doenças cardíacas. Depressão é uma doença que tem manejo clínico específico, cuidadoso, prolongado
e que precisa ser feito com muita seriedade, com muita responsabilidade. Precisa de psicoterapia, precisa de tratamento psiquiátrico, precisa de apoio, de amparo da família, de humanização dos postos de trabalho, mas, sobretudo, depressão é uma doença que precisa ver-se livre do preconceito. E é por isso um dos grandes motivos que uma semana como essa, para que as pessoas possam ser sensibilizadas, conscientizadas de que depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão não é falta do que fazer ou excesso de tempo livre. Depressão é uma doença que tira o gosto pela vida. Parabéns pela iniciativa, tem o meu apoio. Um grande abraço a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a doutora Jurema. Eu tenho certeza que muitos profissionais vão contribuir para que a gente consiga avançar com relação a essa doença. E tem uma frase que eu fiz questão de colocar. Nós acabamos de sair de uma inauguração no dia de hoje, lá no Jardim do Marquês, uma grande conquista daquela comunidade. Inauguramos a Areninha. Parabéns ao vereador Rogério Timóteo, do nosso Partido Republicanos, que trouxe a Areninha para Jacareí. Parabéns. Parabéns também ao deputado Altair. E toda a comunidade que muito batalhou para que nós tivéssemos essa conquista. Nós fizemos um investimento naquela comunidade. Mas o melhor investimento, no meu ponto de vista, é com o ser humano. Nós temos que investir com o ser humano. Está na hora da gente olhar com carinho, como a doutora Jurema falou. A gente tem que ter sensibilidade. E às vezes é isso que está faltando, inclusive para nós. Poucas pessoas sabem, poucas pessoas têm os caminhos para solucionar o seu problema. Poucas pessoas sabem que nós temos um telefone que faz parte de um programa nacional, que é o 188. Tem aí um slide que eu fiz questão de colocar, só para dar um exemplo, que às vezes nós temos mecanismos, mas nós falhamos, nós pecamos até na comunicação. Porque a pessoa às vezes chega para a gente, estou com problema, estou com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, e você não sabe para onde correr. Todos os dias as pessoas batem nas nossas portas aqui na Câmara, aqui é a casa do povo. Então falta bastante informação para nós. E agora, para finalizar, senhor presidente, eu quero apresentar para vocês esse projeto, esse programa que eu sonho que seja instituído no município de Jacareí, envolvendo todas as secretarias, envolvendo a sociedade civil organizada ou não, que eu denominei de vírgula. Eu até citei aqui na outra sessão que eu tirei esse nome daquele filme brasileiro, O Vendedor de Sonhos, que a nossa vida, nesse momento cinza, precisa de uma vírgula e não de um ponto final. E essa vírgula pode ser nós, pode ser o poder público. Então essa é uma logo inicial do projeto. Eu vou fazer uma indicação. Tem muita coisa formatada já, mas com responsabilidade e com cautela eu quero apresentar no primeiro semestre do ano que vem para o prefeito. Assim como a Casa do Abraço hoje, a gente espera que o programa, vírgula, se torne realidade. As pessoas estão com depressão por diversos motivos. Quando ela procurar esse programa, às vezes ela precisa só de um ombro, de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas talvez ela precise de algo mais. Está precisando sustentar a sua família, está desempregada. Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um papel fundamental. Talvez, colocando essa pessoa para fazer uma atividade na Fundação Cultural, possa virar o jogo, uma atividade esportiva. Vou falar nos temas livres sobre o Guia da Atividade Física, que foi lançado em junho.
O Ministério da Saúde lançou esse guia apontando que talvez a gente pudesse ter inibido 5 milhões de pessoas de morrerem se tivessem praticado ao mínimo uma atividade física. Então percebam, nós temos que unir todas as forças, porque as causas são diversas. Então eu peço o voto dos nobres vereadores e vereadoras dessa casa. Quero ficar sempre à disposição de você que nos acompanha nessa sessão. Às vezes a gente não consegue de imediato falar um sim, mas pode ter certeza que jamais, jamais vai faltar força de vontade para a gente juntos superar os desafios. E eu termino aqui, mais uma vez com a frase, que a depressão não é frescura e tem cura. O projeto está em discussão. Gostaria de contribuir, daqui mesmo, ok? Primeiramente, parabéns, vereador Hernani, por esse projeto. Realmente é um tema que vem abalando a sociedade, ainda mais nos momentos de hoje de Covid. Não é? As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão doentes, perdendo seus familiares, e realmente isso acaba levando as pessoas a um estresse profundo. Parabéns também ao vereador Abner. Não sabia do que o vereador Abner tinha já essa causa aí à frente do seu mandato, então parabéns. Eu queria contribuir dizendo uma experiência pessoal que eu tive enquanto educador da escola pública do estado de São Paulo. Eu perdi 3 alunos por causa da depressão que vieram em outro momento, que levaram essas pessoas ao suicídio. Mesmo depois de concluir o ensino médio, eles depois tiveram essa questão aí muito trágica, foi uma tragédia, é muito chato você lidar com uma situação dessa, porque o sentimento que a gente tem, enquanto professor, é que a gente não fez a nossa parte direito. E isso realmente deixa a gente muito chateado, muito triste, por vários motivos. Por não conseguirem adentrar no mercado de trabalho, se colocarem. Logo que eles se informam no ensino médio, eles têm uma expectativa muito grande de poder estarem no mercado de trabalho. Por serem homossexuais, muitas vezes a sociedade não aceita, por causa dessa condição de preconceito, acabam se suicidando. Então, e a gente também fica naquela questão com medo de falar sobre o assunto. A gente fica com medo de falar sobre o assunto. Então, eu queria compartilhar aqui experiências pessoais que eu tive com alunos, e é muito triste a gente perceber que a gente perdeu a vida, muitas vezes por falta de colocar isso em discussão no ambiente escolar, na sociedade. Então, até no tema livre, o vereador Hernani, também vou contribuir com uma fala aí de um vídeo que fala sobre o suicídio, e eu acho que a gente tem que sim ter coragem, falar sobre o problema e tocar no poder público, e falar sobre essa questão, porque a gente pode salvar muitas vidas. Ainda mais agora, nesse momento, nos dias de hoje, onde as pessoas falam sem olhar no seu olho, as pessoas acabam não compartilhando e acabam não se doendo pelo outro. As pessoas estão muito egoístas, muito centralizadas simplesmente no seu eu, quando, na verdade, tem que ter esse olhar para fora, esse olhar para o outro. Então, parabéns pelo projeto e conte com o meu apoio e com o meu voto. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Queria começar minha fala de hoje parabenizando o vereador Hernani Barreto aí pela iniciativa
que nesse mês de setembro é um mês que precisamos parar para conversar sobre um assunto sério, que é o suicídio. Segundo os dados recentes da Organização Mundial da Saúde, de 2021, cerca de 12 mil suicídios já foram registrados, são registrados todos os anos aqui no Brasil, e mais de 1 milhão de suicídios em todo o mundo. Trata-se de uma triste realidade e 96% dos casos de suicídio eles estão relacionados a algum transtorno mental. Nós temos 3 principais transtornos mentais que levam a pessoa a cometer o suicídio. O primeiro e mais comum é a depressão, o segundo, o transtorno bipolar, e o terceiro, o abuso de drogas, de entorpecentes e outros tipos de substâncias. O índice crescente nas últimas décadas alerta sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda existe um certo tabu sobre esse tema, mas em colocar em pauta na sociedade é fator fundamental para que a gente possa evitar aí a perda de outras vidas. Por isso, assim como o parlamentar Hernani Barreto, em 2018, Hernani, eu criei aqui a lei número 6.210, de minha autoria, que institui o mês municipal da proteção ao suicídio, que a gente chamou também de Setembro Amarelo. Estabelece políticas públicas que sejam desenvolvidas e aplicadas com o objetivo de divulgar o tema e alertar sobre a importância desse assunto. Eu sempre falo aqui, eu estou vereador, mas sou médico por vocação. E vejo todos os dias pacientes que estão passando por momentos difíceis, enfrentando essa dor na alma, que às vezes é a dor que mais dói, a dor da alma, chamada aí de depressão. Por isso é de extrema importância que nós, representantes do povo, coloquemos pautas como essa nessa casa para discussão, para que possamos mobilizar os demais entes a entrarem nesse cenário que está crescendo com o agravamento da pandemia. Mais pessoas estão suscetíveis a se entregarem ao suicídio. E aí, uma curiosidade, alguém sabe, o símbolo do Setembro Amarelo é as pessoas usarem aquele laço amarelo. Alguém sabe por que desse laço amarelo? O laço dourado, que representa a história de um jovem americano que se suicidou aos 17 anos. Ele era chamado Mike M., que em 1994 tirou a própria vida dentro do seu carro, que era um Mustang amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no seu funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para que as pessoas que tivessem o mesmo desespero de Mike procurassem o próximo. E essas mensagens, Dude, elas foram se espalhando mundo afora, e por isso o mês de setembro, a cor amarela é a cor que foi escolhida como símbolo do mês de combate à depressão e ao suicídio. O Setembro Amarelo, no nosso país, ela é uma iniciativa do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bom, sempre deixarei essa mensagem final de acolhimento a todos que estão nos acompanhando. Se você está passando por um momento difícil e percebe que não consegue lidar com suas angústias sozinho, busque ajuda. A nossa vida, ela é cheia de desencantos. Cada instante é uma oportunidade de um recomeço. Não espere um momento adequado para falar o que você sente. Você não está sozinho. Parabéns, Hernani, serei favorável à aprovação do seu projeto. Pode. Gostaria também de contribuir daqui mesmo, presidente. Vereador, é que eu pedi só uma parte, só para a gente aproveitar a fala do Rodrigo. Quero te agradecer. Como você citou o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, eu quero agradecer o seu Guido Pio, o Toninho, porque eles estão numa luta. O vereador Abner já tentou ajudar nos últimos anos,
mas eu acho que a gente pode somar forças aqui para que a gente, de fato, consiga instituir o CVV no município, junto com a mantenedora, que é a Navijac, né? Que é o Núcleo de Apoio à Vida Jacareí. Então, quero agradecer a todos os parlamentares aqui, o senhor Rodrigo Salomão e o Abner, mas essas pessoas aí de fora, da sociedade civil, que sem ganhar um tostão, têm batalhado para ajudar o próximo. Obrigado. Parabéns ao vereador Hernani pela propositura. Eu gostaria de falar um pouquinho também. Conheci o pessoal do CVV em 2018, o senhor Guido. Eles estavam procurando um espaço para poder retomar as atividades do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho importantíssimo quanto à prevenção e combate ao suicídio. É 188, se você discar 188, com certeza alguém do Brasil, de qualquer estado, de qualquer cidade, vai te atender para te dar um suporte. A pessoa que está aí com depressão, se ela discar 188, alguém vai atender e vai poder dar uma palavra de conforto, vai poder prestar uma ajuda a essa pessoa. E aqui em Jacareí, eu gostaria de, inclusive, através dessa propositura, também cumprimentar o pastor Rodolfo, da Igreja Bola de Neve. Vocês têm até um companheiro de partido que saiu candidato junto com vocês, que é o Gleidson. O Gleidson, na Igreja Bola de Neve, faz um trabalho muito importante. Todos os anos, a equipe do Gleidson, da Igreja Bola de Neve, eles colocam vários cartazes ali na ponte, né? A gente sabe que a nossa ponte aqui, que vem para o centro da cidade, é um dos locais aí que mais a gente já ouviu falar de pessoas que cometeram suicídio ali de cima dela. E eles fazem esse trabalho ali na ponte, colocando frases para que a pessoa possa superar esse momento difícil, né? E eu quero parabenizar o Gleidson, que está nessa luta. Inclusive tentou ajudar o seu Guido, tentou ajudar o CVV aqui em Jacareí, o Navijac, mas na época não teve como dar andamento nessa questão. E eu me coloco à disposição, Hernani, aí para prestar também essa ajuda ao senhor Guido, à equipe do CVV aqui de Jacareí, para que eles possam novamente ter um local, um espaço, e também incentivar as pessoas mais jovens a fazer parte desse grupo, porque era uma dificuldade deles. Eles estavam levando o CVV sozinhos, e o CVV é um trabalho importante que precisa estar à disposição 24 horas, né? A gente sabe da importância que é o CVV para a nossa cidade. Então, parabéns, Hernani, por trazer novamente essa questão de extrema relevância para o nosso município. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham em casa, aqui no plenário. Dizer que esse é um tema extremamente importante, eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre ele, porque diz respeito a essas doenças que são consideradas o mal do século, né, e estão intimamente ligadas à condição psíquica do ser humano. A ansiedade e a depressão, como já foi dito aqui, é uma das doenças que mais afasta o trabalhador do desempenho da sua atividade de trabalho. Então, nós precisamos falar muito sobre esse tema, porque há um verdadeiro tabu sobre a depressão, sobre a ansiedade e as doenças psicossomáticas. E há esse tabu por quê? Porque há um preconceito, né? A pessoa que sofre esse tipo de doença, é muito comum na própria família as pessoas dizerem: isso é falta de Deus, né? Deus não está presente na vida dela, então por isso ela está com ansiedade, está com depressão. Ora, uma religião ajuda muito, né? Inclusive no combate à depressão e à ansiedade,
mas já está comprovado pela medicina que se trata de um desequilíbrio da nossa psique, se trata de um desequilíbrio da química que o cérebro possui. Então é uma doença como qualquer outra, e por isso não pode ter preconceito. Contra o preconceito, nós precisamos ter mais informação e ter tratamento. E aí eu quero chamar a atenção que no ano passado eu fiz um pedido de informação exatamente para saber a quantas andam o tratamento desse tipo de doença na nossa rede de saúde. E a questão é a seguinte, é insatisfatório o número de psiquiatras, o número de psicólogos que nós temos na rede pública de saúde. Vamos aos números. Só para que a gente tenha uma ideia, para toda a nossa rede de saúde, nós temos apenas, em 2020, esses dados, esses números, e não houve mais contratação, 9 psiquiatras. É muito pouco se considerarmos ainda, vereador Abner, que a pandemia aumentou por demais os índices de depressão, os índices de ansiedade. Está intimamente ligado essas doenças à condição também econômica da pessoa. Essa é uma pesquisa recente agora, com o Covid, aumentou o desemprego e, consequentemente, aumentou os diagnósticos de ansiedade e depressão. E aí eu pergunto, 9 psiquiatras na rede de saúde é muito pouco para fazer esse atendimento. E olha só o dado mais grave e mais triste da nossa rede, é que as pessoas esperam 2 meses para ter acesso ao tratamento psiquiátrico e psicológico. Agora, 2 meses para aquele que está com um diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é muito tempo. 2 meses para a pessoa que está com depressão é muito tempo. É preciso encurtar, porque essas doenças demandam um tratamento rápido, um tratamento célere. E se a gente não consegue fazer com que essas pessoas tenham acesso a esse tratamento imediatamente, a tendência é que esses quadros agravem e a tendência é que a gente chegue aí ao maior número de suicídios, o que é totalmente indesejável. Então é muito importante o projeto do vereador Hernani de estabelecer essa semana de conscientização, de prevenção, mas mais importante ainda é que o governo municipal promova mais políticas efetivas de combate, de tratamento à ansiedade e depressão. É muito importante, vereadores, vereadoras, que a gente continue a cobrar isso. Eu fiz esse pedido de informação no ano passado, com esse objetivo, de que a gente tenha mais atenção às doenças psicossomáticas na rede de saúde. Para que a gente tenha uma ideia, eu, dias atrás, encontrei com uma pessoa e ela estava em surto. E aí, qual que era o caminho? Era encaminhá-la para a Santa Casa. Mas o surto dela era tão grave que ela já tinha passado pela Santa Casa inúmeras vezes. E após a saída dela, ela agredia a mãe. Só que nós não temos aqui em Jacareí um hospital psiquiátrico, porque às vezes é necessário essa intervenção, de ter a internação para que possa restabelecer, para que possa normalizar aquele paciente e ele possa retornar para casa. Então ficou um ping-pong, essa pessoa entrava na Santa Casa, saía, agredia a mãe, agredia os vizinhos, voltava para a Santa Casa, então um ping-pong. Agora, essas pessoas têm que recorrer à cidade vizinha, São José, que tem hospital psiquiátrico. Então, quando a gente faz uma análise da forma como esses pacientes são tratados na nossa rede de saúde, é insuficiente. E aí é importante que a gente possa debater esse tema, que é de fundamental importância, mas esse debate tem que vir acompanhado de medidas efetivas, e as medidas efetivas se traduzem no quê? Mais psicólogo na rede, mais psiquiatra na rede, medicamentos, porque esse processo, só para concluir, senhor presidente, depende do tratamento psicológico, é importante que a pessoa tenha uma religião, é importante que ela tenha alguma crença, mas é fundamental também que nós tenhamos o tratamento medicamentoso, porque ele vai estabilizar esse paciente para que a terapia
psicológica possa resgatá-lo. Então, nesse sentido, é muito importante o projeto que estabelece a Semana de Prevenção e Discussão, mas mais importante ainda, é que venha acompanhado de medidas eficazes, efetivas, para que a gente possa garantir um tratamento digno e adequado a essas pessoas que sofrem desses transtornos. Não é preconceito, temos que dizer não ao preconceito, para que a gente possa efetivamente combater da forma mais adequada esse mal que assola a nossa cidade, assola o Brasil e assola o mundo. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Na pessoa do Paulinho, nosso presidente, cumprimento nobres pares, nobre vereadora, a você que nos assiste pela TV Câmara. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Hernani pela propositura, que é uma propositura de grande importância, e quero dizer, como cristã católica, que realmente não é falta de Deus. Haja visto que nós temos como exemplo o nosso querido padre Marcelo Rossi, que passou por uma depressão profunda, e ele é uma pessoa encantadora para falar de Deus. Então, percebe-se que não é a falta de Deus. E posso também afirmar que durante uma das minhas gestações, eu tive crises e crises muito fortes, de crise de pânico. Foram 3 crises, as quais o meu parceiro, meu marido, não acreditava por desconhecer. Então, a gente acaba sofrendo psicologicamente, né? Mas eu quero garantir que, por meio da oração, eu venci essas crises de pânico. Hoje, sim, passo por tratamentos, né? Faço acompanhamentos e a gente está se mantendo firme. Mas o que eu quero dizer também com isso? Não é frescura, não é falta de Deus, é uma situação séria, que quando ela bate, é um turbilhão de informações na cabeça da pessoa, que leva a ter essas crises, que começa a desenvolver a ansiedade, que começa a dar sinais em que tudo está incomodando, ao sinal de sufocamento, aos choros. Quando você fala de uma certa situação ao qual você começa a se emocionar, isso já são sinais em que você não está bem. Então, procure um especialista, procure uma pessoa. Você, minha irmã, meu irmão, vocês não estão sozinhos. Disque 188, converse com a pessoa. Hoje temos acesso à tecnologia, porém, com muito cuidado. Quando falo da tecnologia, já falei numa outra sessão, sobre as minhas 4 filhas. 2 delas eu dei o telefone celular, que é um aparelho hoje que muitos pais acham que é importante a criança ter esse aparelho em mãos. E eu quero iniciar um trabalho aqui nesta casa de dizer que crianças, na minha concepção, antes dos 15 anos, não deveria ter esse aparelho em mãos. E sim, na supervisão de um pai, na supervisão de uma mãe ou de um responsável, para o acesso à tecnologia, especificamente para trabalhos, especificamente com o olhar de um responsável. Então, assim, a gente faz todas as movimentações e mesmo com todos os cuidados, os nossos filhos ainda têm acesso a essas informações, porque o irmão tem, porque na casa tem, mas nós temos que tomar o cuidado. Já tem estudos provando de que crianças antes dos 4 anos de idade não se pode ter nem contato com tela, seja televisão, seja computador, seja smartphone, seja o que for. Isso só prejudica a saúde mental, ao ponto de a mãe não perceber o choro desta criança. Então,
eu quero dizer aqui para vocês que é um tormento essa tecnologia neste modo que está sendo usado, e é um mal, veio para o bem, porém, dependendo de como se usa, ela atrapalha, né, nessas questões psicológicas. Então, eu não sei, não sou doutora, não estudei, mas na pedagogia nós estudamos todos os processos de desenvolvimento da criança até o adolescente. E eu posso garantir que esse estudo que eu faço em casa é muito perceptível, no sentido de que, quando uma filha minha, que passa por com essas crises de ansiedade, aos 16 anos, e que fala sim em suicídio, eu quero deixar o alerta para você. Isso acontece em toda e qualquer família. Então, eu estou falando dessa maneira para você se sensibilizar e olhar os sinais que as pessoas emitem, as pessoas que estão ao seu lado. Se tem choro, se está muito calado, se está muito trancado dentro do seu quarto. Gente, busque, ame, abrace, diga que você está ao lado, mas ouça. O mais importante é a escuta, sem críticas ofensivas, sem querer ser o psicólogo, se você não for o profissional, sem querer ser o psiquiatra, se você não for o profissional. O mais importante é você se posicionar, escutando aqueles sinais que as pessoas que estão ao seu lado estão emitindo. Então, faça esse exercício, perceba quais as razões que teu filho ou tua filha está trancado dentro de um quarto. Não é normal. Criança precisa brincar. Criança precisa de contato com a terra. Criança precisa olhar o mundo de forma diferente. Pode sim assistir uma TV, mas não ficar ali nela o tempo inteiro. Então, quero aqui iniciar essa campanha, parabenizar o vereador Hernani pela propositura, que é só assim, a gente falando várias vezes sobre isso e tendo essa semana para combater esse tipo de preconceito, né, que as pessoas acham que é frescura, que não é frescura, gente. Fiquem atentos. Eu quero só dizer que o amor dentro de casa, por meio do diálogo e da percepção dos sinais, faz toda a diferença na vida do ser humano. E eu amo o ser humano, mesmo com todas as ofensas que eles fazem um ao outro. Eu amo o ser humano. Então, cuidado, só mais um minutinho, cuidado com as ofensas que vocês fazem em redes sociais, porque muitas vezes isso vira contra você mesmo, né? Isso muito vai te prejudicar. Então, e isso prejudica muito as pessoas. Haja visto que Sônia citou na semana passada sobre o suicídio de um jovem, pelas críticas que ele recebeu nas redes sociais. Então, fiquemos atentos e parabéns mais uma vez, meu voto é favorável para essa propositura. O projeto continua em discussão. Quero aqui também contribuir com o projeto, parabenizando o Hernani. A questão do suicídio dentro dos japoneses é muito grande. Por exemplo, no mês de março, lá no Japão, é o mês que mais tem suicídio. Por quê? Justamente é o momento em que sai o resultado dos vestibulares lá no Japão. Então, por essa razão, né, ocorre muito suicídio nesse período. E os japoneses, com aquele espírito de samurai e tudo mais, era muito comum o suicídio, o famoso harakiri, né, que era uma maneira de você tentar conseguir, talvez corrigir um erro muitas vezes, né? Então se praticava muito o harakiri naqueles períodos, né, de samurais e tudo mais. Então o japonês ele tem muito disso, tá? Eu mesmo, né? Eu tenho 2 primos que suicidaram, tá? Primos assim
diretos, né? Então, eu tenho exemplos na família, né? De primo, né? 2 primos que suicidaram. Então, eu acho que é super importante, né? E outra, a questão do suicídio em si, muitas vezes, aquele que é suicida, ele não quer, muitas vezes, um conselho. Isso eu sei porque o trabalho que a CVV faz preza justamente isso. Na verdade, aquele que quer suicidar, ele está querendo que ele seja ouvido. Então, o trabalho que o CVV faz é um trabalho de estar muito mais ouvindo do que opinando. Tá? Então, o trabalho que o CVV faz é justamente esse, de ouvir as pessoas que têm a vontade de se soltar. E quando a pessoa se solta muitas vezes, já alivia, e com isso, muitas vezes, ele perde aquela vontade de praticar o suicídio. Então, tá? Nós que somos descendentes aí de japoneses, né, tem muita tendência realmente ao suicídio. Tá? Então, é bacana o trabalho, né, Hernandes, de você estar fazendo tudo mais, né, de conscientização mesmo. Tá? E o trabalho da CVV também é um trabalho que tem que ser apoiado. Eu vejo, né? Ok. E o projeto continua. Sasaki, eu pedi uma parte, presidente. Eu achei muito interessante essa fala do vereador, falando sobre os motivos, a realidade, a cultura de um povo que com certeza tem causas para a depressão e para o suicídio, que são causas diferentes, diagnosticadas de forma diferente. Então, a sua colocação é muito assertiva, mostrando para nós que nós temos que ter um olhar clínico, nós temos que ter os ouvidos muito atentos para diagnosticar. Até me chamou a atenção uma conversa que eu tive com um profissional sobre, a gente falou aqui síndrome do pânico, nós falamos sobre depressão, nós falamos crise de ansiedade, são coisas distintas. Então, você pode ter uma dor de cabeça ocasionada por um motivo, você toma um determinado remédio, mas você pode ter uma dor de cabeça por um outro motivo e é um outro medicamento. Então, estou fazendo essa analogia para dizer que, assim, de uma forma simples, do meu jeito, não sou profissional da área, mas quando você tem apegos a coisas que você perdeu, coisas do passado, a tendência é a depressão. Quando você tem problemas ou incertezas do futuro, você desencadeia uma crise de ansiedade. E aí, quando você está passando por um momento difícil, né, que a gente fala que você não acha alternativa para aquele dia, é a síndrome do pânico. Então, é mais ou menos isso. Então, eu agradeço a parte, mais uma oportunidade para eu poder falar. A gente não tem tanto tempo para discorrer, é um tema tão complexo, é tanta coisa importante, mas quero só finalizar, Sasaki, agradecendo a sua parte, dizendo que essa semana instituída, ela tem 3 eixos. Né? Ela fala sobre a conscientização, e isso está no projeto, para que a gente possa, dentro das escolas, já ir trabalhando isso com as nossas crianças, com os nossos jovens. Daí nós temos a prevenção já no momento posterior, sabendo da potencialidade que tem, infelizmente, a aquisição dessa doença. E o combate, aí nós já estamos falando da doença em si. Então são 3 momentos distintos, mas não é só uma semana. Nós estamos falando de uma semana para a gente poder trabalhar em todas as outras semanas do ano. Obrigado. Conto com o meu voto também, viu? O projeto continua em discussão. Até eu gostaria de fazer um comentário aqui, vereador Hernani. Você comentou muito bem, né? É uma doença silenciosa. Eu acredito que todas as famílias já tiveram ou vão ter pelo menos uma pessoa com essa doença, né?
Era uma doença que comete 10,2% da população, ou seja, 16,3 milhões de pessoas. E eu já tive, né, pessoas na família com depressão, e eu acho que o mais difícil, às vezes, é você identificar ou saber como ajudar essa pessoa. Então, eu tive um primo, né, que se suicidou com 25 anos, né, com um tiro dentro de casa mesmo, isso já faz muito tempo. E até ali, para toda a família, ele é uma pessoa que não tinha problema nenhum. Era uma pessoa que não tinha problema nenhum, mas ele tinha, né? Deveria ter sérios problemas, é um rapaz que tinha tudo, e, infelizmente, ele, né, com certeza, tinha essa doença depressiva que o levou a tomar essa atitude. Então, eu acho que, além de tudo, além de ser um projeto muito importante para a conscientização, também é um projeto que eu acho que deveria envolver a sociedade em geral, para a gente poder saber identificar essa doença, porque, às vezes, eu não sei, né, quando a pessoa realmente está depressiva. Eu acho que tem a pessoa nesse estado também, em uma situação que ela não demonstra, é difícil de identificar. Então, vereador, parabéns pelo seu projeto. Eu acho que vai ser de grande valia e que realmente ele seja cumprido, né, essa semana, tá bom? Parabéns. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, ao tempo, quero falar 10 minutos hoje. Senhor presidente, todos os vereadores dessa casa, é um tema muito importante. E falar de depressão aqui é uma coisa que nós gostamos de tratar, vereador Hernani Barreto, desse tema, até porque nós temos um grupo chamado HELP. O grupo HELP, ele se depara todos os dias. Agora mesmo, o grupo HELP está trabalhando. Nesse momento, o grupo HELP está atendendo pessoas que foram acometidas de depressão. E o grupo HELP, ele traz todo auxílio que essa pessoa precisa, vereador Hernani. Tanto psicológico, com uma palavra, uma orientação. E eu vou na contramão. Muitas das vezes, de algumas falas. Por que eu vou na contramão de algumas falas? Porque eu não acredito que a depressão, ela não tem um ponto inicial de um problema. A pessoa chegou à depressão porque ela passou por um transtorno, por uma situação. E aquela situação acarretou aquela depressão na vida dela. Tem pessoas, é claro, que já nascem com certo transtorno, alguns distúrbios. Alguns médicos até falam que tem pessoas que herdam, né, hereditariamente de familiares a depressão. Eu acredito que seja uma coisa hereditária. Porém, eu acredito que toda depressão, indiferente da depressão, é uma ausência do bem. Quando o bem está ausente, o mal está presente. Quando a tristeza está presente, a alegria está ausente. Quem é a alegria? A alegria vem de quem? Vem de Deus. A tristeza vem de quem? Vem do lado negativo. Maus pensamentos, a pessoa que vive presa à autocondenação. Nós temos cuidado de pessoas que se mutilam. Elas cortam o próprio corpo, elas sentem prazer em ver o corpo sangrar. E tem pessoas agora, Hernani, que estão me ouvindo, que estão passando por problemas de depressão, e um projeto como esse, Hernani, vai ajudar essa pessoa, através de uma ajuda, de uma orientação, a divulgação, como o vereador fala aqui,
que é muito interessante isso. O objetivo dessa semana, você que tem depressão, você que está pensando no suicídio, você que está assistindo agora, esse vereador Rogério Timóteo, está pensando em acometer um suicídio hoje, agora. Agora, é isso mesmo. Neste exato momento, você está pensando em suicidar. Não faça isso, porque você tem valor. Você entendeu? Você tem valor. E você vai procurar esse vereador e vai dizer: essa palavra que você me deu foi para mim. O objetivo da semana é ampliar informação, divulgação e conhecimento sobre a depressão, suas causas, sintomas, meio de prevenção. Parabéns, vereador, como ela tem a prevenção, tratamento, incentivar a busca pelo diagnóstico precoce e o tratamento dos pacientes, implantar políticas e ações destinadas a combater a depressão através de promoção de palestras, seminários dirigidos à população, aos profissionais da saúde, porque tem muitos também que passam por esse processo e às vezes não quer pedir ajuda. Ninguém é super-homem, ninguém é super-herói, peça ajuda. Aos professores, alunos da rede municipal de ensino, na busca por alternativa para ajudar e minimizar aqueles que sofrem da doença, disse Hernani Barreto aqui, né, na fala dele. Então, isso é muito importante, essa fala do vereador. Procure ajuda, gente, procure ajuda. E eu quero deixar aqui para você o seguinte: tem uma situação na Bíblia que é muito interessante, Hernani, e eu não posso deixar de falar da palavra de Deus. Um salmista chamado Davi, ele passou pela depressão. O maior salmista da história passou pela depressão. E ele chegou em depressão profunda. E ele se trancou na casa dele, no palácio. E ele falou assim: por que você se abate, minha alma? Por que você está tão triste dentro de mim? Espera em Deus, Ele vai te ajudar. O salmista, ele chega a dizer: você, minha alma, está tão abatida. E ele fala, sabe o quê? Antes íamos com alegria para a casa de Deus, hoje você está tão triste. Então vê que a depressão também é uma ausência de Deus. Agora não adianta falar, sinto muito, que não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Porque a pessoa que está cheia da presença de Deus e não olha para o problema, ela não cai em depressão. E tem N casos de pessoas na Bíblia, como Elias, que se escondeu dentro de uma caverna, porque caiu em depressão, quando olhou para tantos inimigos que vieram matar ele. Então, gente, peça ajuda. Deus, em primeiro lugar, procure ajuda em Deus. Em segundo lugar, procure ajuda naqueles que podem te ajudar, porque, olha, nós temos diagnóstico precoce, temos a ajuda dos profissionais de saúde, como o vereador falou. Parabéns, vereador, mais uma vez, por esse projeto. E, olha, eu vou votar favorável a esse projeto, porque, realmente, essas pessoas precisam de ajuda. E, para terminar, você que ouviu a minha fala e está aí com depressão, busque ajuda, porque você não está sozinho, não está sozinha. Você tem valor, tá bom? Um abraço para você que está passando por essa situação, busque ajuda. O projeto continua em discussão. Peço ao primeiro secretário que leia a síntese da emenda. Emenda número 1. No projeto de lei em epígrafe, o artigo 6º, que está sendo alterado diante do parecer jurídico, passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. A critério do Poder Executivo Municipal, poderá ser nomeada comissão para consecução dos objetivos
almejados na presente lei, inclusive com o apoio do Poder Legislativo local e de entidades, se pertinente. Justificativa. Diante das orientações exaradas, através do parecer jurídico cada lei... Desculpa, diante das orientações exaradas, através do parecer jurídico desta... Está escrito cada aqui, mas acho que é Casa de Leis aqui, né? A presente propositura faz necessária adequação com o intuito de coadunar a constitucionalidade e legalidade para que, em havendo necessidade, o Executivo Municipal possibilite a participação de terceiros e a ampliação democrática, objetivando obter melhores resultados em benefício da população de Jacareí. Vereador Hernani Barreto. A emenda número 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda aprovada. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, meu voto é favorável. Como voto o vereador Abner de Madureira. Voto favorável. Como voto o vereador Dude. Favorável. Como voto o vereador Edgar Sasaki, favorável. Como voto o vereador Hernani Barreto. Eu quero primeiramente agradecer todos os votos favoráveis, as manifestações aqui dos vereadores e vereadoras. Vocês não têm noção a paz interior que eu estou sentindo nesse momento, de estar podendo colocar esse projeto e dar um start num tema tão importante, que nós estamos quebrando um tabu. Como já foi dito aqui, é uma questão que assola todas as famílias. E eu vou citar um exemplo. Eu tive problema, a Mônica, que é minha assessora, está sentada aqui atrás, passou também por momentos difíceis, e nós temos sim que conversar e falar a respeito de tudo isso. Dói no coração, dói na nossa alma a gente tratar sobre essa questão, mas é importante que a gente fale. Então, hoje eu voto pelo amor e pelo carinho ao próximo. Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, eu quero só deixar aqui, em nome do vereador Hernani Barreto, né, uma coisa muito interessante. Nós não podemos comparar vidas com algumas situações. Me deparei em rede social hoje, né, com uma imagem do vereador, falando assim, agora é negócio da depressão. Gente, vidas importam. Não compare balões com depressões. Não compare, porque há uma diferença muito grande de soltar um balão e de cuidar de uma vida que está com depressão. Favorável, vereador Hernani Barreto. Como vota o vereador Roninha? Favorável. E como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. O projeto de autoria do vereador Hernani Barreto, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Conscientização de Prevenção e o combate à depressão e da outras providências, foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto. Não temos mais projeto para discutirmos, senhor presidente. Não havendo mais matéria a se tratar da ordem do dia, passaremos ao horário da tribuna. Solicito então ao primeiro... Opa, desculpa. Solicito então ao primeiro secretário que faça a chamada dos inscritos para fazer o uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador.